Predadores, quarta aula. E a pergunta que fica então é o seguinte: então, tubarão, o que é, afinal de contas, então, o sexto sentido? O que é esta habilidade humana que você está afirmando agora ser o nosso sexto sentido? Então, responda você, mais uma vez, é sim uma habilidade inerente ao ser humano. Não é algo apenas mágico, ou místico, ou espiritual. Acredito, sim, obviamente, que exista esta composição, esta complementação espiritual. Mas eu não sei qual que é o seu tipo de crença pessoal. Isso não interessa desde o início do curso, deixei muito claro. Mas eu quero que você entenda que sim, é algo perceptível, é algo sensorial, é algo biológico, é algo cerebral, é algo mental, é algo totalmente natural, humano. Então eu vou dar uma definição bem simples para que você compreenda o que seria exatamente o sexto sentido. O sexto sentido seria aquela sensação de certeza de que você precisa fazer algo, ou que você precisa complementar alguma coisa, ou que exista talvez uma condição que você esteja passando. Vai parecer complexo, mas até o final da aula vai ficar mais simples. Uma situação que você esteja passando que você não sabe exatamente o que fazer, mas por alguma razão, em algum momento de eureka, você está passeando um pouco chateado com aquela situação e vem na sua cabeça uma informação, um sopro, um sussurro na sua mente, no seu ouvido. Parece que é uma voz exterior, ou pode ser manifestado como uma espécie de certeza de que você já sabe a partir daquele momento qual atitude você deve tomar, qual conhecimento você deve buscar, qual pessoa você deve contactar. Talvez você precisa tomar um empréstimo, talvez você precisa chegar a falar com uma pessoa, fazer uma ligação, pesquisar alguma coisa, ler algum livro novamente. Talvez você precisa descansar mais. Enfim, eu não sei o que quer que seja que vai fazer você se recordar quando você fez o uso do seu sexto sentido. Mas o seu sexto sentido, ele é manifestado nessas situações em que você não tem, talvez, a quantidade de informação necessária para chegar a um objetivo, para chegar a um resultado. Mas internamente, a sua mente já tem para você disponível aquela resposta, aquele caminho, aquele pedaço de informação que faltava para você concluir um projeto, uma ideia, para você, talvez, você pode ser manifestado da seguinte maneira: quando, por exemplo, eu estava trabalhando na polícia e parei para abastecer uma viatura, e no meio de uma conversa entre eu e o frentista, eu ouvi outras duas pessoas conversando, e eu vi que elas estavam conversando sobre um determinado local onde acontecem algumas festas, chamado Hangar, que é um local aqui que é um barzinho muito legal e que vira boate, é muito bonito lá, muito bem frequentado, e que eles têm um cachê muito interessante para quem é músico. E ao ouvir conversar, eu senti, poxa, e se eu fosse lá até lá falar com eles e dizer, né, que eu tenho também uma banda, que eu toco também, que eu teria interesse de frequentar lá como músico, como um dos pertencentes ao hall de músicos, artistas que cantam na sua casa de show. Eu senti aquela intuição manifestada, o meu sexto sentido apitou. Desde quando eu comecei a ouvir a conversa, ele ficou alerta quando eu comecei a perceber do que se tratava essa conversa efetivamente falando, e aí então eu agi, eu coloquei meu ato de agir, porque eu vislumbrei que faltava um pedaço de informação, no meu caso um pedaço de ação, que seria eu ir até essas duas pessoas, me apresentar, descobrir que um deles era um dos responsáveis pela contratação então dos novos artistas que compõem os artistas que tocam na noite da casa, e me apresentar como artista e me oferecer para fazer uma participação em determinada noite, para que assim fosse avaliado e então chamado e fizesse parte dos novos eventos dessa casa. Enfim, esse foi um exemplo específico que eu dei. Eu tive vários outros exemplos. Quando certa vez você percebe, eu já percebi, por exemplo, passando por um vídeo aqui aleatório, eu nem tinha tanto acesso à internet. Aliás, eu acho que eu nem tinha acesso à internet em 2009 para 2010, foi quando eu comecei a estudar para PM, e eu percebi que aquele vídeo talvez poderia me ajudar, que eu me recordo que foi um vídeo do William Douglas, ele dando dicas para você passar em concurso, estudando sim muito, mas não estudando a esmo, feito um louco, estudando com técnica, estudando com estratégia, para que você possa passar em algum concurso. Enfim, se eu pensar aqui, puxar nas minhas áreas em que atuo, seja escrevendo livro, seja palestrando, seja mentorando, seja cantando, seja fazendo show de stand-up, seja, enfim, todos eles eu vou perceber que em algum momento ou em vários momentos eu tive a atuação do sexto sentido, em que me fora preenchido de forma interior aqui, mental, algum tipo de ação que eu poderia fazer, que eu deveria fazer, para que algum tipo de evolução nos meus projetos
fosse acontecer. Enfim, acredito eu que essa explicação está bem simples, já podemos partir para a próxima aula.